hoje o Supremo Tribunal Federal retomou os trabalhos depois do fim do recesso do Judiciário, recesso do meio do ano. Entre os temas que devem ser analisados pelo plenário neste segundo semestre está também a lei da dosimetria. E o nosso repórter Christian Costa está conosco, conta pra gente se existe alguma perspectiva desse tema avançar ainda nesse segundo semestre, Cris, e também vai trazer alguns outros temas que devem entrar na pauta nos próximos meses. Muito boa noite, Cris, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência. Paula, como você observou, fim do recesso do Judiciário, muito embora tenha sido atípico, porque muitos ministros continuaram ativos, sobretudo o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e a pauta de agosto já está definida, Paula. Hoje os ministros deliberaram, por exemplo, algumas questões sobre pessoas com espectro autista, e a partir de amanhã já vão tratar de questão de jogos de azar. Posteriormente tem questão de moratória de soja, que basicamente são interpelações de algumas leis estaduais de Mato Grosso e de Rondônia. Tem também uberização, que é a questão se há ou não vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e a plataforma. E, claro, a eleição indireta no Rio de Janeiro, ou seja, o formato que vai definir o mandato tampão do futuro governador do estado, lembrando que é conduzido hoje por um desembargador. Agora, outras pautas ainda sem uma data para ir a plenário, Paulo, e a lei da dosimetria é uma delas. A lei da dosimetria continua sem uma data para ter os seus efeitos funcionando como deveria. Isso porque a gente tem 5 ações diretas de inconstitucionalidade aqui no Supremo, que o ministro Alexandre de Moraes, em razão dela, suspendeu a aplicação dessa lei e ainda não definiu uma data para que essas ADIs sejam julgadas. Mais cedo, Paulo, eu conversei com alguns interlocutores dos ministros aqui no Supremo justamente para saber o que é que está servindo ali para o entrave para que o ministro não coloque essas ADIs para julgamento. E os interlocutores também não sabem exatamente por quê, mas disseram que alguns dos magistrados, alguns dos ministros aqui do Supremo têm feito chegar ao ministro Alexandre alguns recados sobre a necessidade de pautar esse assunto, colocar esse assunto em tramitação quanto antes. Portanto, alguns ministros estão se movimentando nos bastidores neste sentido. E há 2 argumentos para isso, Paula. Os ministros dizem o seguinte: em primeiro lugar, este tema é competência do legislativo, não é uma competência do judiciário. Mas já que está aqui, vamos lembrar que o rito da lei das ADIs, que foi invocado pelo ministro Alexandre justamente para análise dessas ações, já foi cumprido. A Advocacia Geral da União já se manifestou-se no sentido da inconstitucionalidade da lei. Câmara e Senado emitiram pareceres em favor da legalidade desse dispositivo e, em terceiro lugar, mais recentemente, a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer justamente pela legalidade desse dispositivo. Portanto, não há mais por que segurar este tema. Então, esses são os recados que têm sido enviados ao ministro nos bastidores. E é uma preocupação também, Paulo, entre os ministros aqui. Como ainda não há uma data e é um tema bem sensível para os ministros, que os divide aqui, sobretudo essas alas, é de que a pauta acabe ficando para depois das eleições, assim como o Código de Ética do ministro Fachin. Lembrando, o Código de Ética para os ministros aqui, que também deve ser analisado ainda neste semestre, porém há esse temor para depois das eleições. E como o calendário de agosto está fechado, de setembro eles estão mexendo em algumas coisas, o ministro pode até liberar as ações para julgamento, mas pelo menos neste mês a gente não deve ter ainda alguma deliberação, a não ser que ocorra alguma surpresa. Paulo, então temos de aguardar para verificar os próximos passos. Então, o resumo da ópera é que não tem prazo ainda para análise desse projeto de lei da dosimetria, não é isso, Cris? Se deixar depois das eleições, segundo turno será no fim de outubro, só vai restar novembro, fim do ano, talvez para o ano que vem. Agora, deixa eu aproveitar para te perguntar, Cris, porque o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, fez o discurso inaugural aí de abertura do segundo semestre do Judiciário. Queria te ouvir aí quais pontos você destaca desse discurso. Paulo, o principal ponto do discurso do ministro Fachin é justamente algumas críticas ao próprio judiciário e também reflexões que o ministro propõe. Uma delas, por exemplo, é de que os integrantes do tribunal precisam conviver justamente com as críticas, justamente porque o Supremo decide sobre temas de grande relevância nacional, aspas do ministro. Então, justamente por isso que os ministros precisam estar atentos a isso. O ministro também, inclusive, cobrou celeridade nos processos. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente do Supremo. Paula. É oportuno também reafirmar que a força institucional do Supremo Tribunal Federal não reside na ausência de crítica,
e sim na capacidade de conviver com ela, sem perder a serenidade necessária ao exercício da função jurisdicional. Um tribunal constitucional que decide todos os dias temas de grande repercussão social há de aceitar como natural que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Essa tensão, quando exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Ao contrário, a fortalece e fortalece a democracia. Paulo, eu repercuti esse discurso do ministro com alguns interlocutores dos ministros para verificar o que os integrantes do tribunal pensam a respeito. E alguns disseram que parte desse discurso é também uma forma de mandar algumas mensagens, alguns recados para o ministro Alexandre, justamente com relação a alguns temas. Falávamos há pouco aqui da questão da lei da dosimetria e também a maneira como o tribunal reage às críticas. Paulo, eu peço até para acrescentar uma informação que eu até havia trazido do boletim mais recente, que é justamente sobre como os ministros transmitem os seus pensamentos, suas próprias críticas com relação aos colegas. E esse tipo de discurso, por exemplo, faz parte de uma linha de conduta aqui dentro do Supremo que o ministro Luiz Fux geralmente resume na seguinte frase, que o dissenso ele não é discórdia, é uma espécie de regra de ouro que os ministros adotam. O Piotto e a Ana trouxeram já algumas vezes aqui algumas provocações muito pertinentes justamente com relação ao silêncio de alguns ministros frente ao que outros colegas fazem. Então, o ministro Fachin pertence a uma linha mais discreta aqui no tribunal. Então, alguns desses ministros emitem as suas insatisfações e os seus pensamentos em discursos institucionais, em participações acadêmicas, simpósios, seminários e também nas próprias decisões. Quem lê, por exemplo, as decisões dos ministros André Mendonça e Gilmar Mendes no caso do Banco Master, melhor dizendo, na segunda turma, vem que ambos estão ali trocando algumas farpas, inclusive utilizando de decisões uns dos outros para poder criticar o pensamento de outro ministro, além, é claro, de conversar com a própria imprensa. Então, foi um discurso no qual ele faz ali algumas reflexões sobre a atuação do tribunal, logo durante esse período de recesso, faz uma homenagem ao ministro Cristiano Zanin e encerra com algumas observações pessoais com relação à maneira como a corte deve deve agir diante das críticas e, obviamente, com relação à celeridade de votação de pautas importantes. Tem a lei da dosimetria e também tem o código de ética, que a gente sabe que, muito embora alguns ministros sejam a favor, há outros que são contra e pressionam para que ele não vá a plenário. Paula. Perfeito, o Christian Costa ficou meio alaranjado, vermelho, mas é a mudança da coloração aí do Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo, o Cris gosta bastante aí desse cenário bonito do prédio do Supremo Tribunal Federal. A gente consegue ver o fim de tarde em Brasília. Christian Costa, obrigada pelas informações. Começa aí o segundo semestre do Judiciário. Nós nunca paramos, a gente segue com as informações, a gente vai repercutir o que você nos trouxe. Bom trabalho para você, boa semana, até uma próxima. Obrigado, Paula. Boa noite a todos aí no estúdio e nossa audiência. É isso, Augusto Nunes, eu quero ouvi-lo. A gente trouxe um trechinho do que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Segundo o Christian Costa, ali houve alguns recados para os colegas do Supremo, mas ainda é tímido, né? É discreta. Eu gosto mais da linguagem direta, né? Das coisas que a gente fala aqui. Por exemplo, os ministros do Supremo, eles são, no momento, ministros fora da lei. Eles estão agindo ilegalmente o tempo todo. Eles estão afrontando a Constituição há 6 anos. Então, eu gostaria de ouvir coisas mais claras, como, por exemplo, vamos terminar agora, na semana que vem, o inquérito do fim do mundo. Não pode durar mais. Vamos votar imediatamente, entre em vigor, que já foi promulgada pelo Congresso, a lei da dosimetria, quer dizer, mais ação e menos recados, né? Todos com esses arabescos que eles gostam, verbais, que eles gostam de cercar. Né? Eu gosto da linguagem direta. Eu sei que tem essa tradição lá, eles não são jornalistas, né? E os próprios jornalistas também estão usando uma linguagem incompreensível, mas a gente fala aqui as coisas como as coisas são. Né? Tem gente que se espanta, poxa, você fala isso aí, que o Lula é ladrão. Claro que é ladrão, comprovadamente. Ladrão e condenado, nunca foi absolvido. Então é o seguinte,
O Alexandre de Moraes precisa parar imediatamente, algum ministro precisa dizer isso, precisa ter coragem de dizer isso, porque eu sempre vi, sempre aparecia alguém para ver o rei nu. Né? Olha, para com isso. Alguém precisa dizer ao Alexandre de Moraes que ele tem de parar de perder tempo, né? E afrontar o país, repito, com as decisões que vem tomando, interferindo nos trabalhos do TSE, a Justiça Eleitoral não tem nada a ver com isso, não é um puxadinho do Supremo, pelo menos segundo a Constituição. Ele é que gostaria de transformar nisso aí. Agora, ele decide isso, decide aquilo e não decide liberar a lei da dosimetria. E mais, quando é que ele vai explicar essa história aí do contrato dos 129 milhões? Isso aí o país não vai esquecer porque é uma ilegalidade ou é pelo menos um caso estranhíssimo que tem tudo para parecer, na minha opinião, compra, aluguel ou arrendamento de um ministro do Supremo. E quem comete uma irregularidade dessas não pode continuar no Supremo. Ana, quero te ouvir também. O Cris nos traz ali algumas pautas que devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal neste segundo semestre. Ele traz a questão da uberização do governo do Rio de Janeiro e diz que uma das preocupações, pelo menos de uma ala dos ministros da Corte, é com o Código de Ética, que é talvez uma grande promessa aí do presidente Luiz Edson Fachin, que encarregou a ministra Carmen Lúcia de relatar esse grande projeto aí do Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal. Paula, o problema é que o ministro Fachin, assim como outros ali, eles não cumprem o papel constitucional dado a eles. Então, agora, eles usam exatamente dessa artimanha de ficar mandando recadinho através desses discursos para colegas da corte. A verdade é essa. O ministro Fachin, eu não sei se ele acredita mesmo nas críticas ao Supremo Tribunal Federal, se isso faz parte da democracia, se faz parte da liberdade de expressão e do direito do cidadão de criticar decisões. Porque ele diz o seguinte, né? Agora, nessa declaração de hoje, ele disse: ambiente de crítica e tensão fortalece o Supremo Tribunal Federal. E disse também: força do Supremo Tribunal Federal não está na ausência de crítica, mas na convivência com ela. No entanto, Paula, em janeiro desse ano, ele soltou uma nota que foi muito criticada por todos nós, porque ali naquela nota de janeiro desse ano ele disse o seguinte, abro aspas para o ministro: quem tenta desmoralizar o Supremo Tribunal Federal para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. O Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Essa declaração foi depois da grande repercussão, né, do caso Master, dos 129 milhões e da pressão que o Brasil, nós jornalistas independentes, estávamos fazendo em relação à transparência desse caso. Em maio desse ano, ele disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é alvo constante de ataques infundados. E aí agora ele parte para esse discurso de que o Supremo deve aceitar as críticas, pois se ele realmente acredita nesse discurso de hoje, Paula, o que ele tem a dizer então sobre o Daniel Silveira? Como o Daniel Silveira foi preso por fazer um vídeo que você pode até questionar, talvez, a insistência ali do vídeo, mas foi um vídeo em que ele criticava
tendo o direito parlamentar e a imunidade parlamentar na época como deputado federal a fazer aquelas críticas. Ele tinha imunidade parlamentar e ela não foi respeitada. E, no entanto, hoje a gente sabe que Daniel Silveira é um dos perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes e do próprio Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira foi preso, ficou preso, depois está agora em regime aberto, mas ele tem tornozeleira eletrônica, ele tem que estar em casa até 11 da noite. Então, Paula, não bate. O que eles falam ontem, hoje já é diferente, porque eles usam a corte para ficar mandando recados uns para os outros nesse joguinho interno de poder que eles têm. Então não dá para a gente aplaudir nosso ministro Fachin e o Código de Ética, e agora ele diz que o STF deve aceitar críticas e contestações. Isso é balela. Porque ele está usando a boa vontade do brasileiro de querer acreditar no Supremo para atacar o coleguinha. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.